Boa noite, amigos. É com muita satisfação que estou aqui nessa tarefa de divulgação da doutrina espírita. Sou Maria José Carvalho, voluntária do Núcleo Espírita Alta de Souza, que fica na Vila do Ipsep, em Recife, Pernambuco. E o tema que trazemos hoje encontra-se em o livro dos Espíritos, na 4ª parte, no 1º capítulo, tendo como título Perdas de Entes Queridos. Por sinal, um tema muito pertinente ao momento em que estamos atravessando com esta pandemia, porque em muitas famílias houve quem foi afetado pela morte. E não somente levando um ente, algumas vezes 3, 4. E daí surge muito desespero, um futuro incerto. Será que eu serei o próximo? Também a saudade dos que partiram. Quando não, o desespero da sobrevivência, porque quem foi o provedor. E como vamos nos virar com as despesas quando a dificuldade de emprego também bate à nossa porta? Quando a família é numerosa, com crianças pequenas, e aí vem toda a dor daquele que partiu. Mas agora convido para fazermos a nossa prece inicial. Deus misericordioso, justo e bom, que criaste com sabedoria o universo, dando harmonia em tudo que nele ocorre, porque tudo que ocorre está dentro das tuas leis naturais. Nascer, viver, multiplicar e morrer é um processo normal dos reinos da natureza. Que nós, seres inteligentes do universo, possamos alargar o entendimento, aceitando os teus desígnios. Que possamos ter mais confiança em ti e em teus mensageiros, quando, nos querendo consolar, apontam rumos de paz e de esperança, mostrando o caminho para sermos mais resignados. Um caminho esperançoso rumo ao futuro que ora se apresenta. Nos abençoa, Senhor, hoje e sempre. Assim seja. Então, iniciando o nosso tema, perdas de entes queridos, vamos lembrar aqui de um poeta, o poeta Mário Quintana, em sua técnica de saber misturar as palavras com os sonhos, os desejos, a dor, traz no cotidiano de seus versos a realidade despercebida do sentido da vida. Vejamos esse poema intitulado O Tempo. A vida é um dever que nós trouxemos para fazer em casa.
Quando se vê, já são 6 horas. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, já é Natal. Quando se vê, já terminou o ano. Quando se vê, perdemos o grande amor de nossa vida. Quando se vê, se passaram 50 anos. E o dever de casa? Como ficou? Não era para aprender sobre a vida? E no aprendizado da vida, nós aprendemos a aceitar, sem sofrimento, a morte dos nossos seres amados? A resposta é não. Porque nós estamos sempre postergando nossas prioridades espirituais. Damos mais valor às prioridades transitórias. Conquista da casa própria, o carro da última geração, a viagem para o exterior que ainda não foi realizada, a conquista de um emprego com estabilidade e salário acima do normal. Assim vamos vivendo sem planejamento, sem objetivos, sem metas para as coisas espirituais, usufruindo as benesses da vida, como se não houvesse um amanhã onde houvesse um ponto final na vida biológica. Dessa forma, a existência se apresenta como uma festa interminável. Mas um dia, a desagregação molecular do organismo nos informa que a morte chegou. Aí perdemos aquele ser amado que tanto vai nos fazer falta. Devemos saber que todos, vou dizer até todos nós, porque eu ainda estou encarnada, todos nós encarnados, um dia teremos, em momento próprio de cada um, a visita da morte. Nesse momento é que acordamos. Tanto o que parte sem preparo sofre, quanto o que sobrevive. Segundo os psicólogos, e também quem já passou pelo processo dessa dor, diz que dor alguma é comparável àquela que surge após a desencarnação de um ser querido. Porque a pessoa perde a vontade de viver e assinala profundamente no íntimo os sentimentos de amor que deixam as marcas profundas emocionalmente. Considerando que a dor da separação não é somente dos tempos modernos, o senhor Allan Kardec preocupou-se e questionou os espíritos quanto ao assunto. E vamos então à nossa questão 934. A perda de entes queridos constitui para nós uma causa de dor legítima e irreparável e independe de nossa vontade. Ao que os espíritos responderam:
essa causa de dor atinge o rico e o pobre. É uma prova ou uma expiação. É uma coisa comum, porque é uma lei. Porém, há uma consolação em poder comunicar-se com os vossos amigos que estão ao alcance, enquanto não dispõe de outros mais diretos e aceitável aos vossos sentidos. Quem assistiu a 40ª semana Alta de Souza, o palestrante Marcelo Shoa falou categoricamente: a lei divina, ela não tem exceção. Então, sofre o rico, sofre o pobre. Pode ser uma expiação, porque você está em alguma penalidade, ou você já pode ter passado pela experiência dessa dor. Agora vamos fazer a prova para ver se você aprendeu, se você suporta. Por isso que é uma lei sem exceção. Quando os espíritos disseram também que há a separação, mas também há uma possibilidade de você se comunicar com eles, quando eles tiverem condição. E aí, nessa comunicação, a gente sabe que entra aí a mediunidade. E vamos lembrar da mediunidade de Chico Xavier, quando chegava aquelas mães tão doloridas, tão dolorosas na sua dor, e ele recebia uma mensagem do filho amado para consolar aquela mãe. Vejam que felicidade! Muitas delas não eram espíritas, mas a partir daquele momento começava a acreditar que a vida continua e começava a participar, aliás, a aceitar o espiritismo. Mas Kardec, sabendo, ele pensava muito rápido, e aí questionou: é verdade, eles partiram, a gente pode conversar, não é? Podemos nos comunicar? Sim, ele sabia, ele também fazia evocações, mas aí ele pergunta, a questão 935, que se deve pensar da opinião dos que consideram profanação as comunicações com o além-túmulo? Sabe por quê? Kardec se preocupou pela proibição que existia, que ainda existe na Bíblia, de não se comunicar com os mortos. Porque para o espiritismo é comum, mas existem outras religiões, apesar de cristãs, como o catolicismo, o protestantismo, mas não aceita esse tipo de comunicação. Mas eles não aceitam porque não sabem da causa da proibição de Moisés. Aquela época, a comunicação se fazia com um comércio. As pitonisas, os adivinhos, eram consultados a toda hora para saber de coisas insignificantes, as coisas que dependiam deles mesmos resolverem. O que eles queriam saber? Queriam saber sobre amor, queriam saber sobre riqueza. E aí, Moisés fez a proibição.
Até porque sabemos hoje que os espíritos têm ocupação. E uma vez que eram chamados, quem era que viriam para responder aquelas pessoas? Né? Não sabemos se era atendido a todos aqueles que faziam a consulta. Aí por isso, por esses abusos, Moisés proibiu. Mas os espíritos responderam a Moisés sobre essa preocupação. Aliás, desculpe, os espíritos responderam a Kardec sobre essa questão. Não há profanação quando haja evocação respeitosa e conveniente. A prova disso são os espíritos que vos amam, que atendem o seu chamado quando estão lembrados. E eles ficam muito felizes. Mas profanação seria se fosse feito levianamente. Pois é, ao tempo de Moisés era leviandade. Ao tempo de hoje, como acontecia quando Chico Xavier recebia aquelas comunicações, não. Era só uma vez e pronto. Aí somente Chico Xavier recebia, não. A gente sabe que algumas vezes estamos em uma reunião e recebemos, não nossa, mas de um amigo, né? De um e outro, porque tudo dentro do respeito e da conveniência. E na última questão sobre este assunto, Allan Kardec pergunta: como é que as dores inconsoláveis dos que sobrevivem se refletem nos espíritos que as causam? O que Kardec queria saber era como esses espíritos ficavam sensíveis à dor do que estava encarnado. E os espíritos responderam: o espírito é sensível à lembrança e à saudade dos que lhe eram queridos na terra. Uma dor incessante e sem razão de ser o toca penosamente, porque nessa dor excessiva ele vê a falta de fé no futuro, de confiança em Deus. Consequentemente, é um obstáculo ao adiantamento dos que choram e talvez a sua reunião com este. Os espíritos explicavam que a dor incessante e sem razão de ser. Por quê? Porque se está dentro da lei divina, quem está sofrendo tem que tomar alguns cuidados para evitar esse sofrimento. Você pode até estar perguntando, mas como se faz isso? A gente, dentro da casa espírita, sabemos que tem os tratamentos assistenciais, passe, atendimento fraterno para que a pessoa desabafe, tem os tratamentos de desobsessão, tem as reuniões para as pessoas ir entrando dentro de uma harmonia, dentro de uma aceitação daquilo que está ocorrendo com ela. Mas algumas pessoas, por não saberem, continuam esse processo de dor contínua, fazendo até uma fixação mental, né? De tanto ser contínua, já fica uma fixação mental, apesar de ser sentimentos afetivos, né? De amor. Mas esse sentimento, por ser contínuo, ele se transforma
em dor, em revolta, e terminam imantando o recém-desencarnado que deveria seguir o seu novo caminho, a sua nova situação agora como espírito, mas se sente imantado por aqueles pensamentos e aí se ligam. Ele se desequilibra no plano espiritual e a pessoa aqui, em sofrimento, também se desequilibra. E aí, novamente, recorremos à mediunidade para explicar que aí acontece uma obsessão, dessa vez de encarnado para o desencarnado. Nós sabemos por que eles são atingidos. O corpo do espírito é somente perispírito e espírito. Ele está ali com a sua vestimenta. E o perispírito ele é constituído de fluidos. Então, os nossos pensamentos, que é emitido, seguem através dos fluidos e vai encontrar em qualquer lugar do universo aquele para qual destinamos o nosso pensamento. E aí se estabelece essa ligação de obsessão. A Joana também nos orienta de que todo bem que nós fizermos àquele a quem amamos, ao partir, nós vamos nos sentirmos felizes. E isto será uma coroa de luz na vida. Quanto mais estejamos iluminados, mais temos condição de ajudar aqueles que por um motivo qualquer, não sabendo, ainda continuam na escuridão. Aqueles a quem amamos, se somos iluminados, mesmo à distância, nós podemos auxiliar. Então, vale a pena investir na educação da preparação para a morte. Estrada da vida ao encontro do amor. Sempre que você sentir-se triste ou sozinho, estarei contigo, meu irmão. Em meu coração encontrarás a paz. Para meu Pai te levará. Ele está em toda parte, está em mim e em você. Então, segue-me, irmão. Segura minha mão. Semeamos no caminho, lições do Evangelho, amparando, consolando os aflitos. Sou o príncipe da paz, o pão da vida, mensageiro do amor. Eu sou Jesus, o teu divino amigo. Eu sou o bom pastor.
teu divino amigo. Eu sou o bom pastor. Em meu coração encontrarás a paz, o caminho que para o meu Pai te levará. Ele está em toda parte, está em mim e em você. Então, segue-me, irmão. Segura minha mão pra juntos semearmos no caminho lições do Evangelho, amparando, consolando os aflitos. Sou o príncipe da paz, o pão da vida, mensageiro do amor. Eu sou Jesus, o teu divino amigo. Eu sou o bom pastor. Príncipe da paz, o pão da vida, mensageiro do amor. Eu sou Jesus, o teu divino amigo.